O outro nó está afastado de quanto? 3,20. 3,20. Isso se eu puxasse o zero para ser o final do 4. Ele não faz assim. O zero continua o zero. Então vai ser 3,20 mais 4 dá quanto? 7,20. Soma 4 com 3. Porque o zero é aqui, ó. O zero é lá em cima. Ponto. Não tem como. Olha aqui, ó. Aí ele clicou. E o próximo vai ser quanto? 7,20 mais 3,20. 10,40. Certo? 10,4. E clicou. E dou OK. Certo? Para sair daqui eu dou cancelo ou fecho a janela. Bom. Professor, só não entendi, porque, por exemplo, você fez o 7,20 e o outro deu 10 e tanto. O do 10 e tanto foi aonde? No final daqui, do P11. Ah, tá. Certo? 4. Vou somando. Isso. Agora bem, eu fiz o modo para entrar aqui no nó, no teclado. Para colocar a barra, certo? Que é isso aqui, que seria um remo na barra, eu vou tirar o teclado, porque senão eu vou entrar com a barra do mesmo jeito que eu entrei com o nó, X e Y. E como eu já defini os pontos iniciais e finais, não há necessidade. Então eu desligo o modo teclado e entro com o modo tela, ó. Aí já apareceu os pontos, né? Se você observar, ele tem um snapzinho, ó, um magnético, ó. Tá vendo, ó? Puf. Aí, ó, eu posso ver, não estão todos na mesma linha? Então eu clico aqui, ó. Pronto, então criei tramo A, tramo B e tramo C. Certo? Ok. Vou fazer outra viga. Eu posso fazer quantas vigas eu quiser aqui. Então eu podia muito bem definir aqui no meu F-Tool, por exemplo, para o trabalho de vocês, vigas horizontais, um arquivo, viga vertical, outro arquivo. Tá certo? E na viga vertical, não preciso entrar com a viga vertical, eu entro com a horizontal. É como se eu girasse, entendido? Então eu coloquei aqui. Certo? Não presta uma folha de papel, um caderno, melhor um caderno. Você tem? O mousepad, valeu. O mousepad aqui está horrível. Então olha bem, ó. Pronto, facilitou. Obrigado. Então veja bem. Definir a geometria da barra. Certo? Quero comprovar. Eu uso, ó, a bola do mouse, giro do mesmo jeito. Quero comprovar essa distância. Eu tenho a cotagem dela, ó. O L aqui, ó. Vou cotar. Vou cotar aqui, ó. Nó para esse nó aqui, ó. Coloca a cota aqui. Só que é o seguinte, isso aqui não é como o CAD que a gente tem a cota bonitinha. Puxa não, você tem que acertar no olho a posição dela, ó. Você vai querer com cota, né, professor, quando a gente entregar? Tá? Tá vendo aqui como fica legal? Pronto. Gente, o que eu tenho agora aqui no programa, a gente chama de barra. Não é viga nem pilar, é barra. Por quê? Para transformar numa viga em um pilar, precisa ter uma propriedade, uma característica geométrica para ela. Entendido? Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui em cima, eu insiro os parâmetros do material. Então, o primeiro ícone desse parâmetro material, clicando, aparece essa janela na lateral aqui, ó. Certo? A premissa do F-Tool é sempre eu entrar com o material arquivado na memória dele. Certo? Qual é esse material? Eu tenho que criar um material, definir qual é esse material. As propriedades do material, como modo de elasticidade, coeficiente de Poisson, coeficiente de dilatação térmica, essas coisas, preciso ter para definir o meu material. Então o que é que eu faço? Eu clico aqui, ó, nessa folha em branco, ele diz, ó, crie um novo parâmetro de material. Pronto, cliquei aqui, eu vou chamar o nome desse meu material. Tenho que dar um nome para ele. Qual o nome que eu daria? Concreto? Pode ser? Pode. Aço. Mas ó, eu tenho aqui no tipo de material concreto e aço, tá? Eu gosto de fazer a seguinte coisa, esse é meu jeito. Eu defino o material, eu sei que é concreto, não sei? Eu posso definir qual é o material dele pela resistência à compressão. Que foi questão da prova, não foi? Por quê? Resistência à compressão vai me definir o material. Aqui até agora, já falei na última aula qual era a resistência à compressão desse projeto, não foi? FCK de quanto? 20 MPa. Então eu coloco aqui, ó, 20 MPa. Entendido? Então, quando eu falo 20 MPa, a caboquinha já sabe que é o quê? Concreto.
Qual o tipo de material para ele? Aço ou concreto? Concreto. Concreto. Esse isotrópico não é psicotrópico, é isotrópico. Mesma propriedade em qualquer direção que eu olhar na minha seção transversal. Quando eu dou dono, aparece o quê? Modularidade, coeficiente de passão, coeficiente de dilatação térmica. Certo? Então já aparece o concreto definido pelo programa. Se não tiver for genérico, eu tenho que entrar com os valores aqui, 1 a 1. Tá bom? Como é que eu vou colocar agora? Preciso colocar no meu material, porque eu posso ter uma vírgula que seja concreto aqui no primeiro vão, aço no segundo e concreto no outro, não posso? Então eu preciso fazer o quê? Eu posso selecionar todas com essa janela de seleção, clicando com o botão esquerdo, segurando e arrastando. Você está vendo que as barrinhas ficaram vermelhas, não ficaram? Estão selecionadas. Eu venho aqui no último ícone e digo, aplique os materiais correntes aos elementos selecionados. Tá certo? Eu de jeito nenhum traduzo member como membro, tá? Elemento. Muito fino. Bom, selecionei e ele só vai aplicar onde? No elemento de barra. Como é que eu sei que ele aplicou ou não? Com o botão direito do mouse, viu, Lambrini? Em cima da barra, clico em cima e olha aí que aparece comprimento 3,20, material 20 MPa, tipo isotrópico, com essas características aí, seção não definida, flexibilidade não definida, que falta ainda definir, tudo isso aí, certo? Com o botão direito do mouse, eu coloco o quê? Vejo aqui na lateral o resumo das propriedades. Pronto, defini os materiais, vou para a seção transversal. Indo para a seção transversal, eu clico nela. Olha o que aparece na lateral. Tem que ser retangular, não tem? Um retângulo. Então, qual é a seção que eu tenho aqui? Tem um nome? Não, né? Então, eu vou criar um nome aqui. Do mesmo jeito que eu poderia ter uma seção com 25 MPa num trecho, 30 MPa no outro, entendi? Eu teria que criar 3 trechos diferentes. Aqui eu vou criar o quê? Uma seção. A seção que eu escolhi foi retangular, não foi? Então eu boto assim, ó, ret. São 3 letras, tá certo? Ou eu gosto de colocar assim, ó, para lembrarem, ó, que eu posso ter várias vigas retangulares separadas, não posso? Então eu posso colocar viga. Qual o número dela? V6. Não foi? Então eu entro com a seção retangular da viga V6. Que pode ser com a mesma folha de projeto aqui que o F trabalha, eu tenho a viga V8 que seja uma seção retangular diferente. Tá ok? Qual o tipo dela? Olha como aparece aqui. Aparece retangular, I, ângulo, T, C, Z, círculo, anel, duplo ângulo, caixão, que é Guider Box, seção do caixão, box, que é fechado, welded I-shapes, electro-wide, welded, né? I-shapes. Significa o que é isso aí? Esses últimos aqui, vocês vão lembrar muito de mim quando tiverem metálicas. Porque esse aqui, quando eu escolho uma dessa, por exemplo, welded I-shape, BR, será a tabela de todas as vigas soldadas pela NBR 8800. Certo? Quando eu der electro-welded I-shapes, também soldas elétricas. Tem também aço Minas, Gerdau, as tabelas de superfície da Gerdau. Certo? Então eu seleciono aqui, depois eu saio procurando. Vocês vão ver que aço é mais simples do que o concreto armado. Normalmente o arquiteto vai gostar mais do aço, porque é mais fácil de trabalhar. Tá certo, gente? Mas eu já dei aula de aço para vocês também, eu realmente digo, bem mais tranquilo. Porém, isso aqui é uma mão na roda. No nosso caso, é um retangular, não é? Então, dou feito. Aqui, eu estou dando minhas definições todas em milímetros, não estou? Uhum. A largura e a altura. Eu posso vir aqui no Options do F2 e vir aqui no Unit and Non-Formatting. Quando eu coloco SI,
Olha aqui como é que estão feitas as unidades. Se eu colocar quilonewton-metro, olha aqui, ó, a seção passou a ser metro, saiu de milímetro, tá certo? Com 2 casas decimais, ó. A área com 4 casas decimais. Eu posso mudar aqui, ó. Momento de inércia com 6 casas, tá certo? Eu dou um ok. Deixo só em metro. Pronto. Então agora as seções eu não estou entrando com milímetro. Estou entrando com metro, mas com precisão de centímetro. Nas aulas iniciais eu falei, concreto armado a precisão é centímetro. Aço, a gente tem a precisão de milímetro. Tá certo? Então, o aço está aqui, ó, está em metro, mas a precisão está em centímetro. 2 casas. Qual é a altura dela, da minha viga? 0,45. Lembrar vocês que o D dele é o H da gente, tá certo? Porque a altura útil do dimensionamento da viga é diferente para a gente, tá certo? 45. E qual é a largura? A largura da viga? 12. 0,12. Olha aqui, ó. Ele já dá aqui o centro de gravidade, a inércia, cadê, ó? E a área ele já dá aqui, ó. Tá certo? Esse AS, esquece que ainda não está implementado não, tá? Seria no caso de calcular concreto armado. Tá bom? Ele ainda não tem essa rotina definida. Então, olha bem. Colocou aqui, ó. O que é que eu tenho que fazer? Aplicar essa seção a todas as vigas, ou melhor, todos os trechos, não tem? Então eu venho aqui, ó, aplica a todas as seções correntes, ó. Quero confirmar? Clica com o botão direito do mouse, olha, material, olha a seção viga V6, certo? Aqui é meu checklist, se eu fiz ou não fiz a coisa errada, né? Montei, puxa, e agora? Essa barra deixou de ser barra, não tem propriedade geométrica e não tem propriedade física, então ela se tornou o quê? Uma viga. Por quê? Porque as cargas vão estar atuando no seu eixo longitudinal. Se as cargas estivessem atuando no seu eixo transversal, seria um pilar. Certo? Ok, gente? Pilar desde que a carga tivesse compressão. Se a carga estiver tracionando, vira tirante. Tá bom? O que é que eu tenho que definir agora para a minha viga? Os apoios. Certo? São apoios simples. Se for apoio simples, eu vou fazer. Tá? O apoio simples, olha como é que ele está definido aqui, ó. Fixo no X, fixo no Y, fixo a rotação em Z. Aí eu teria um engaste. Se for simples, eu vou segurar simplesmente quem? Uma ou um deslocamento, que é o vertical. Olha o que é que acontece. Se eu colocar agora, aqui ó, no nó, isso aqui é só para o nó. Aplicar, ó, virou carrinho. Ah, que bonitinho. Eu pedi para transformar em carrinho, não, né? Tem que ser cabelinho. Então tem que fixar isso no X, não tem? Não tem? Então eu vou selecionar aqui, ó. E aplicar, ó. Ui. Certo? Seleciono todos os apoios e vou colocando. Posso ser assim ou posso selecionar aqui e aplicar o Shift. E ele pega, ó, pela seleção, o outro também, o Shift ligado, tá? Aí eu coloco, tá bom? Então aqui eu defini toda a viga agora com seus apoios. Aqui não tem como eu colocar, no caso aqui, ó, P2, P5, P não sei quanto, tá certo? Não tem, mas isso eu já sei em casa. Por isso, quando estiver fazendo o projeto, o que é que eu peço? Desenhe esse carregamento do jeito que eu fiz aqui. Copie mesmo a ideia, assim, ó, desenhe um carregamento, que você tenha aí o resumo das cargas e como elas estão colocadas, certo? Eu tenho que fazer isso, tá? Porque aí eu tenho um controle mais eficiente do que eu estou fazendo. Bom, definido isso, esses dois aqui eu não falo nada, tá certo? Porque isso aqui já é uma coisa mais, por exemplo, se eu vou considerar rotulado ou não rotulado,
é no caso de treliças, tá bom? Estudo de treliças. Como a gente não vai fazer treliça, e nem rigidez de um membro e um elemento, eu não falo isso com vocês. Então eu saio daqui e já pulo para cá, para os carregamentos. Então o F2, ele vai trabalhar com um carregamento concentrado, que é esse primeiro, e olha o que aparece aqui sempre, que eu vou clicar. Carregamento concentrado, ele vai ser uma força em X, em Y e um momento concentrado. Para eu ter um carregamento concentrado, no caso de vocês, quando pegarem viga sobre viga, eu vou precisar colocar um nó de entrada da carga, então eu coloco um nó que não tem apoio, e sim um nó para receber a carga. Carga concentrada só entra em cima de nó. Beleza? Tem carga concentrada no exemplo? Não. Próximo, carga de momentos, no caso de uma treliça, num canto e no outro da barra. Tenho isso no nosso caso? Não. Eu tenho uma carga distribuída. Já eu volto para ela. Eu também tenho uma carga com distribuição não linear. Isto é, eu posso ter uma carga trapezoidal, triangular, aquelas carguinhas que vocês fizeram no semestre passado. Fizeram? Não, vocês só fizeram a carga distribuída, né? Se caísse na carga triangular, a gente matava o professor. Não foi? Que é difícil. Então o F2 resolve para vocês. Tá? No nosso caso, eu tenho uma carga distribuída. Normal. Certo? Certo. O que é que eu preciso fazer? Antes de mais nada, dar um nome para essas cargas. Não é? Então eu clico aqui e dou o nome nela. O que é que eu sugiro para vocês? Viga V6. Não sei se vai aceitar o espaço, eu acho que aceita. O que é isso? Alvenaria não. É o primeiro vão. A, ó. Viga V6, A. Aceitou. Cria um novo, ó. Viga V6, B. Viga V6, B. Vou criando o nome dos carregamentos, ó. Viga V6, C. Ok? Pronto. Não, ainda não. Vou começar de A, B, C normalmente. Então, eu seleciono aqui, ó. Qual a viga? A. Trecho A. Quanto é o valor da carga? Melhor, quanto é o eixo? Qual é o eixo que eu aplico? X ou Y a carga? X. Ah, não, aqui é Y. O Y. Olha aqui. Qual é a sequência dele? Vertical. Y. Horizontal. É o X. Certo? Então, eu vou entrar com a carga aqui no eixo Y. Eu entro com a carga. Quanto é o valor da carga? 15,84. Seleciono o trecho que eu quero que essa carga entre. Aí eu vou fazer uma pergunta. Como é que vai sair a setinha? Para baixo? A setinha vai sair para baixo? Sim. Sim. Então vamos aplicar. Olha aí, a setinha saiu para cima. Ué, professor. Por quê? Porque o eixo positivo é para cima. As minhas cargas estão contra Tá. o eixo positivo. Então tem que colocar só menos aqui. Posso dar enter, ó. Já mudou. O que você fez pra subir? Dois menos. Olha aqui, ó. Menos 15,84. Tá. Porque o Menos positivo é para cima e da esquerda para a direita, no caso do X, tá certo? Entendido, gente? Posso ir para outro trecho? Então eu tenho que mudar a carga, ó. Aí eu venho para cá e coloco quanto é o outro trecho? 11,84. Menos 11,84. Coloco aqui, ó. E aplico, ó.